Muito bom dia a todos e, mais uma vez, bem-vindos a essa carta semanal do Instituto Mises Brasil. Turma, em primeiro lugar, quero parabenizar o Jair Bolsonaro pela inacreditável performance nesse primeiro turno das eleições com 50 milhões de votos. E também, vocês sabem que o Instituto Mises Brasil é apartidário, não se envolve com política, nem com partidos, mas essa aqui é uma coluna pessoal e os membros do Instituto Mises Brasil podem ter suas opiniões pessoais em relação à política, ideias, políticas públicas, e eu, então, quero colocar que a minha posição pessoal, não é do Instituto Mises Brasil, é de apoio ao Jair Bolsonaro nesse segundo turno das eleições presidenciais. Eu vou explicar por quê, e não é só pelos enormes defeitos e riscos à democracia que o PT representa, mas também por qualidades do Jair Bolsonaro e de sua equipe, que eu acredito que podem fazer uma diferença para o Brasil. Mas antes de entrar na questão presidencial, eu quero fazer uma pequena análise sobre o desempenho no Legislativo. E foi um show dos liberais, um grande show dos liberais. O que eu quero dizer com isso? O Novo elegeu 8 deputados federais e entre outros partidos você deve ter mais algo como 7 ou 8 deputados que se qualificariam como liberais no conceito que eu admito, ou seja, algo entre 70% e 80% no mínimo de coincidência com as minhas visões. As minhas visões, vocês sabem que não são visões assim moderadas no que tange a políticas públicas que funcionam. Eu defendo radicalmente políticas públicas que funcionam melhor. E eu sou contra qualquer monopólio estatal e também contra qualquer financiamento compulsório, ou seja, impostos pelo Estado. Então, eu sou considerado então um uber liberal e fico muito surpreso que há 15 liberais / libertários que coincidem comigo na vasta maioria de suas ideias e vão, sem dúvida, em Brasília, no Congresso Nacional, trabalhar para diminuir a intrusão governamental nas nossas vidas, na sociedade, nos mercados, no nosso foro pessoal. Então, pessoal, se eu incluir também gente que está aí entre 50% e 70%, isso aí é capaz de dar algo como 60, 70 representantes, se você fizer uma análise de lupa sobre o que você acredita que serão as políticas que essas pessoas vão defender. Ou seja, basicamente, consistentemente, uma redução do tamanho estatal. Então, eu estou muito feliz com esse desempenho. Estou feliz também com o desempenho, um milagre de Minas Gerais, do Romeu Zema, dando um show no primeiro turno. Eu tive o prazer de fazer uma pequena contribuição a isso. O Romeu me procurou logo que decidiu se tornar candidato, veio conversar comigo em São Paulo sobre estratégia durante a campanha, mantivemos contato e quem sabe eu tenha contribuído um pouco com esse desempenho. Mas o Romeu tem o mérito próprio, o Romeu e o Novo, de terem conseguido emplacar esse tremendo resultado, um grande desempenho. O Romeu é realmente um craque. E eu, desde o primeiro encontro com ele, fiquei muito bem impressionado. Vamos falar também do Marcel Van Hatten. Marcel Van Hatten é o deputado mais votado da história do Rio Grande do Sul. Um tremendo show do Marcel. Em São Paulo, o Kim Kataguiri, que teve quase 500 mil votos, mais do que o Tiririca. Uma loucura, loucura completa. O nosso aluno da pós-graduação em Escola Austríaca, Eduardo Bolsonaro, também, obviamente, beneficiado pelo pai, pelo seu sobrenome, obteve basicamente 2 milhões de votos. Então, uma coisa incrível o que aconteceu. E em São Paulo também, o nosso querido Luiz Felipe Bragança, que a gente carinhosamente apelida de Príncipe, porque ele é trisneto da Princesa Isabel, obteve 120 mil votos. E 120 mil votos também obteve o Paulo Eduardo Martins, o nosso grande herói, que foi fundamental para eliminar o imposto sindical. Foi eleito com 120 mil votos no Paraná.
Que espetáculo! O Arthur Mamãe Falei, também voltando para São Paulo, teve uma votação super expressiva. E você teve o Thiago Mitrô, o Ganini no Rio, o Thiago Mitrô em Minas, o Ganini no Rio, e vários outros liberais que deram um show de votação. Vinícius Poit, que coisa maravilhosa o Vinícius. Vinícius teve uma votação espetacular em São Paulo e ajudou a eleger o Alexis, né? Então, que é outro craque. Então, pessoal, assim, é muito gratificante ver o desempenho dos liberais. Está acontecendo tudo muito mais rápido do que eu imaginava que acontecesse há 5, 10 anos atrás. Pode ser melhor, pode crescer mais, mas vamos esperar as próximas eleições. Eu acho que a gente já está com uma participação importante no Congresso. Se quando a gente teve lá o Paulo Martins sozinho durante, sei lá, 9 meses, ele conseguiu eliminar o imposto sindical, imagine o que essa bancada liberal não vai conseguir fazer, né? A bancada liberal e barra liberal conservadora, que concorda com as pautas de diminuição da intrusão governamental. Então isso aí vai ter uma grande diferença para o Brasil, enorme, e eu estou muito, muito feliz com o resultado. Uma pena que o meu querido amigo Rodrigo Marinho não conseguiu se eleger, chegou a quase 20 mil votos no Ceará, um estado que tem uma dominância dos Ferreira Gomes, né, do Ciro. O Haddad foi segundo colocado, ou seja, a dominância da extrema esquerda é gigantesca no Ceará, e ele conseguiu um feito enorme. A Priscila Chamas também na Bahia conseguiu um enorme feito, conseguindo 30 mil votos. Quer dizer, a gente teve shows de votos, ainda que alguns não tenham sido eleitos, de todos os liberais aí que disputaram mandatos. O Bruno Souza também foi eleito deputado estadual em Santa Catarina. Ou seja, muito feliz com os resultados. Agora, voltando para a questão da eleição para presidente da República, por que o meu apoio a Jair Bolsonaro? Da onde vem isso? Bom, vamos falar primeiro do PT. O PT é o maior risco à democracia e ao nosso arcabouço institucional. Não há risco maior do que o PT na presidência da República. E, claro, a extrema-esquerda no Congresso. A extrema-esquerda continua no Congresso com uma participação substancial de, se eu não me engano, 134 deputados, entre PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB. A extrema-esquerda ainda tem uma participação grande e, em grande medida, manteve essa participação. Quem se prejudicou mais no Congresso, como vocês sabem, foi o PSDB, foi quem mais perdeu, mas o MDB também perdeu muito. Todos os partidos do Centrão perderam, ou quase todos perderam. Então, outro fator interessante é que a renovação foi muito maior do que as pessoas estavam esperando. Por quê? Por causa do grande show do PSL, por causa do Bolsonaro. O PSL está elegendo mais de 50 deputados, um partido que elegeu um deputado na última eleição. Por causa do fenômeno Bolsonaro, elegeu um exército de mais de 50 deputados, rivalizando com o PT, sendo a maior força no Congresso Nacional, né? E nessa onda aí entraram pessoas que a gente conhece bem, como a Joyce, a Carla Zambelli, que a gente acabou na LVM, da qual eu sou sócio, acabou de publicar um livro da Carla Zambelli, Não Foi Golpe. O Marcel também tem um livro entre os mais vendidos nossos, né? Vale a pena ver o livro do Marcel Van Hatten e o livro da Carla Zambelli, publicados pela LVM. Ambos foram eleitos deputados federais. Portanto, o fenômeno Bolsonaro, né, elegeu esse exército enorme, cujo primeiro trabalho vai ser ver quem vai ser presidente da Câmara dos Deputados, e vai ter que negociar aí com um centrão desidratado, mas que ainda manda bastante. Então vamos ver o que vai acontecer, né, nessa negociação, e como vai ser o dia seguinte se o Bolsonaro for eleito, como tudo indica que vai ser, né? Bom, voltando à eleição presidencial e para explicar essa minha posição pessoal. Bom, em primeiro lugar,
como eu estava dizendo, o PT é a maior ameaça à democracia e à Constituição no Brasil. O Haddad já propôs, como fez o Chaves lá e Maduro, uma constituinte para mudar as regras do jogo. O que ele já declarou, e em geral esses antidemocratas, eles falam mesmo que vão fazer, e está tudo escrito lá. Então não podemos nos surpreender, porque essa turma fala mesmo. E o que ele falou? Ele falou que quer um controle externo dos ministros do STF. Para quê? Vocês sabem para quê? Para soltar os amigos que estão presos. Portanto, querem acabar com a Lava Jato também. E não só do STF, eles querem controle externo dos juízes também. Bom, o que mais que está lá? E ele declara, ele quer o controle da mídia. O famoso controle da mídia que o PT já tentou durante 3 oportunidades nos últimos 15 anos, desde que o Lula assumiu a presidência da República. Nós conseguimos, eu digo, a sociedade brasileira conseguiu bloquear essas iniciativas, e eles vêm novamente propor isso. E olha, o Haddad e o PT não fazem nenhuma autocrítica sobre tudo que fizeram no passado, inclusive eles reforçam isso, né? Eles não fazem autocrítica por terem apoiado e continuarem apoiando 7 ditaduras na América Latina, inclusive Venezuela, que eles continuam a chamar de democracia. Veja o absurdo, a Venezuela chamando ainda de democracia e apoiando, prestando apoio ao Maduro. Deram dinheiro via BNDES para vários países ditatoriais. Eles querem minar a democracia por dentro, usando os instrumentos que estão aí no voto, na democracia e no poder do executivo. É isso que eles querem. Querem instalar sovietes para controles da sociedade, suplantar o Congresso Nacional em alguma medida, não totalmente, não vão dizer que vão fechar o Congresso, mas querem tirar poder, como sempre tentaram tirar poder, do Congresso Nacional. Eles organizam invasões, né, como a gente vê, MST, eles querem violentar a propriedade privada, né, eles defendem esse tipo de coisa na marra, e além disso, além de apoiar todas essas ditaduras, também organizam o Foro de São Paulo, que é uma organização para que os representantes de cada país, de extrema esquerda, apoiem uns aos outros para se manter no poder para sempre. E através também do aparelhamento aqui no Brasil das instituições, da academia, onde vocês sabem que o marxismo tem dominância, já foi hegemônico, agora tem dominância. Então, toda uma estratégia de manutenção do poder coordenada na América Latina, usando, obviamente, dinheiro público, como, por exemplo, a gente viu no BNDES, mas também de outras formas, né? Você tem também uma política de divisão da sociedade brasileira em classes. Antigamente, no marxismo, eram ricos e pobres, proletários e burgueses, e agora eles dividem a questão das cotas para dividir a sociedade em cores, quando nós todos deveríamos ser daltônicos em relação à cor, só ver o indivíduo e não sua cor, mas eles estabeleceram essa regra que, na minha opinião, é racista. Dividem a sociedade entre homens e mulheres, eles querem esse racha na sociedade para implementar cada vez mais políticas de esquerda. Portanto, a ameaça à democracia do PT é gigantesca, e a lista não para aí. A lista é ainda maior do que essa. Então, se a gente preza minimamente uma sociedade que tem instituições que, mal ou bem, em algum momento funcionam, como a gente viu na questão do Lava Jato, nós não podemos deixar que a extrema esquerda autoritária, que quer minar a democracia, chegue ao poder. E justamente o mais curioso é que eles acusam o Jair Bolsonaro justamente de ser essa ameaça à democracia. E o acusam, portanto, de ser homofóbico e racista e outras coisas do tipo, né? E eu, sinceramente, eu não vejo
eu não vejo essa posição. Eu sei que ele pode ter dado declarações no passado. Nós, liberais, nós somos sempre tolerantes. Nós toleramos as decisões individuais das pessoas, portanto, a gente respeita gays, transgêneros, a livre associação entre as pessoas. Nós somos 100% a favor dessa tolerância. Porém, eu não acredito que o Jair Bolsonaro queira propor qualquer regra, qualquer lei numa direção que seja intolerante. Eu não vi isso. Ele pode ter dado uma ou outra declaração, ainda com um pensamento um pouco da sua geração e sem dúvida pode ter se equivocado uma vez ou outra, mas eu não me recordo de uma posição homofóbica ou racista, nem nada disso. O que eu acho que existe é uma grande acusação, como a esquerda costuma fazer, de acusar as pessoas em gritos histéricos, sem que haja realmente um fundamento aquilo. Eu já expliquei em outros vídeos que há uma grande assimetria em como boa parte da sociedade vê as posições. Tem uma simetria que dá passe livre aos extremismos da esquerda e condena exageradamente extremismos da direita. Todos os extremismos devem ser condenados, não há dúvida, mas é uma lente que está turva, que favorece, dá passe livre a todos os absurdos da extrema esquerda. Em geral, dá esse passe livre aos absurdos da extrema esquerda. Portanto, eu não acredito que exista essa chance de minar a democracia. Existe sim o risco de, durante o governo do Jair Bolsonaro, haver políticas ruins, gente ruim lá. E é isso que nós, liberais, deveríamos tentar evitar. Nós deveríamos, obviamente, checar se as políticas são boas, criticar sempre que não sejam e tentar até colaborar com gente, como por exemplo, você está vendo o Paulo Guedes, que está indo para o governo Bolsonaro, esteve ontem na live do Bolsonaro, ele fez questão de colocar ali o Paulo Guedes, ele está tentando colocar uma visão de Brasil mais unida, e eu acho isso louvável. E por exemplo, o Adolfo Saxida, que está na equipe, e muitos outros liberais que podem contribuir com o eventual governo Bolsonaro. Se ele passar a fazer besteira, paciência, isso se critica. Eu tenho certeza que os liberais vão abandonar o barco se ele estiver sendo antiliberal. Mas não é isso que eu acho que vai acontecer, sinceramente. É um pouco de uma torcida, mas é também análise. É análise pelas declarações que ele tem tido nos últimos 3 anos, de uma grande migração de pensamento que ele teve, certamente com a ajuda do filho, o Eduardo Bolsonaro, que foi, como eu disse, foi aluno da nossa pós-graduação Escola Austríaca, um curso de 18 meses de duração, e outros que vêm tentando mostrar o liberalismo econômico e as ideias de liberdade em geral para o Jair Bolsonaro. Ele tem absorvido isso, ele está percebendo, ele foi genial na sua estratégia de mais de 3 anos de campanha, de entender o desejo do brasileiro. Ele efetivamente aterrissou no Brasil real, ao contrário de todos esses outros políticos que vivem no mundo da maluquice de Brasília, que não entendem o que o povo efetivamente demanda e precisa. Ele fala a linguagem do povo brasileiro. Espero que ele faça, então, bom uso desses votos que ele obteve, e eu tenho certeza que ele vai ganhar no segundo turno, porque os liberais e os conservadores, em geral, que votaram em outros candidatos, a tendência é que votem nele. E eu sigo essa tendência. Eu acho que o apoio agora deve ser ao Jair Bolsonaro, novamente, não só por todo o risco que o PT e o Haddad representam para a sociedade brasileira, mas também por várias qualidades que o Jair Bolsonaro tem. Então, sei que tem muitos comentários aí, vão ter muitos comentários. Estamos aí para a próxima carta semanal. Deixo um grande abraço a todos e torcendo por um Brasil melhor.